Comissão debate orçamento de 2018 e plano plurianual. CPI da Petrobras faz vistoria na Reduc. E plenário aprova projeto para agilizar liberação de pensões por morte de policiais. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão de Orçamento da Alerj deu um parecer prévio favorável à revisão do Plano Plurianual de 2016 a 2019 e a Lei Orçamentária Anual para 2018. De acordo com a proposta enviada pelo governo, a previsão é de que o déficit orçamentário para o ano que vem seja de 10 bilhões de reais. Segundo a Secretaria de Fazenda, a previsão de despesas é de 72,5 bilhões de reais. Já a arrecadação deve chegar à casa dos 62,5 bilhões. As maiores arrecadações previstas são de ICMS, 33 bilhões, e de royalties de petróleo, que devem bater 7,8 bi. As principais despesas vêm do Rio Previdência, com aproximadamente 22 bilhões, Segurança Pública, com 11 bi, seguidas de Educação e Saúde, com 7,5 e 6,3 bilhões, respectivamente. Para o subsecretário-geral de Finanças, a grande diferença em relação a 2017, que tem um déficit estimado em 22 bilhões, se dá pela assinatura do Plano de Recuperação Fiscal, que vai permitir ao Estado pagar apenas 500 milhões da dívida com a União, de um total aproximado de 9 bilhões de reais que serão pagos futuramente. Essa proposta orçamentária de 2018, ela tem uma dotação que tem um déficit 10 bilhões a menos do que foi proposto no ano 2017. Isso ocorre porque já estamos absorvendo o regime de recuperação fiscal, e que inclui o não pagamento do serviço da dívida, a evolução da receita tributária do Estado, a adequação da despesa pública, e temos sim um desafio de acompanhar um regime duro, mas é um caminho que já está pacificado com a União para um regime fiscal do Estado do Rio de Janeiro. O subsecretário também falou do plano plurianual, que, segundo ele, sofreu reduções orçamentárias devido à crise financeira instalada no Estado. O plano plurianual, na realidade, ele é feito de 4 em 4 anos, e todo ano ele sofre uma revisão na época da lei orçamentária anual. E essa revisão, ela está sendo feita, já foi feita no orçamento anterior, e está sendo refeita agora, revista nesse orçamento, e está sendo feita no ambiente de uma crise fiscal. O Estado ele está diminuindo o seu custeio, né? Como tem sido colocado para a imprensa, nós estamos gastando basicamente o custeio do ano de 2013, quer dizer, o funcionamento da máquina pública. O deputado Luiz Paulo apresentou voto favorável quanto à forma do projeto, mas criticou o mérito de algumas propostas previstas no texto, como a possibilidade de remanejamento de até 25% das receitas para outras áreas e o fato de a lei orçamentária de 2018 não prever os restos a pagar que ficarem pendentes de 2017. O texto do orçamento contém duas grandes impropriedades. Ora, num orçamento que já tem um déficit de 10 bilhões de reais, você querer ainda remanejar 25%, né, é um valor muito grande. A segunda questão, além em relação ao remanejamento, que o que a gente verificou é que algumas receitas extraordinárias derivadas do plano de recuperação fiscal poderiam já ter sido admitidas no orçamento e não o foram. Além do mais, o orçamento não contempla, porque a regra não contemplar, mas numa condição excepcional deveria, o resto a pagar que vai chegar de 2017. 2016 foi 6 bilhões e 2017 vai chegar uns 10 bilhões. Então, na verdade, a gente vai abrir um orçamento com um rombo de 20 bilhões de reais. Presidente da comissão, o deputado Paulo Melo, falou dos próximos passos para a aprovação da LOA de 2018. Após a aprovação prévia na audiência, a proposta vai ser discutida em 2 sessões no plenário, será aberta para que os parlamentares possam apresentar emendas e depois ser votada possivelmente no mês de dezembro. O que nós vamos discutir agora
na realidade, é o aspecto financeiro e orçamentário. E a questão política. Quando ele for para o plenário, ele vai ser discutido em 2 sessões no plenário. A partir dessas 2 discussões, ele é aberto o prazo para recebimento de emendas, e aí no linguajar popular, quando esse prazo é aberto, é que o couro come. Aí é que os deputados vão apresentar emenda, tentar tirar dinheiro daqui, botar dinheiro ali, tentar garantir, né, no texto da lei, que algumas medidas que eles sempre defendem aqui, como o duodécimo, como dinheiro para salário, sejam garantidas. É nesse momento que vai ser a grande discussão do orçamento. Na realidade, isso aqui é treino, ainda não começou o jogo. A Comissão de Trabalho da Alerj constatou um quadro de aparente abandono na refinaria de Duque de Caxias, a Reduc, durante vistoria nesta terça-feira. Os deputados vão solicitar à empresa informações mais detalhadas e cobrar um calendário de manutenção da unidade. A vistoria se deu após denúncia feita pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Reduc durante reunião da CPI da Petrobras em agosto desse ano, e também encaminhada pelos sindicatos ao presidente da Comissão de Trabalho, deputado Paulo Ramos. Ele lamentou a proibição da entrada da imprensa na unidade e disse que pretende analisar todas as informações e tomar as medidas necessárias. É duro perceber que numa fase em que falam tanto de transparência, haja esse tipo de restrição. Nós vamos analisar as informações que recebemos, as explicações dadas, mas eu registro mais uma vez que a refinaria passa por uma situação, uma visita superficial gera a impressão de descaso, de abandono. Nós podemos ingressar com uma representação na Superintendência Regional do Trabalho, podemos buscar o Ministério Público Federal do Trabalho, como podemos também agir diretamente através da comissão, buscando a proteção judicial, até denunciando tudo aquilo que for confirmado. Segundo o relato dos deputados, apesar da visita superficial, foi possível perceber um aparente estado de abandono na refinaria, com tubulações e tanques enferrujados. A impressão que tem é que tem um desinvestimento total numa empresa estratégica para a nação brasileira. Uma imensidão dessa está diminuindo o número de servidores completamente, e a gente vê tudo abandonado. Nos postos, os tanques, aquelas coisas todas, que visivelmente enferrujados, sem ninguém por perto. Sinceramente, eu não vi uma boa aparência, é uma coisa que preocupa. A refinaria de Duque de Caxias é a maior do Brasil e responsável pelo maior processamento de gás natural no país. Localizada na Baixada Fluminense, ela também impulsionou um forte polo industrial na região. Segundo o presidente do Sindipetro Caxias, a empresa reduziu drasticamente o efetivo, aumentando o número e o risco de acidentes. De janeiro até junho a gente tinha uma média de 12 acidentes, tá? 2 por mês. De julho para agora até outubro, nós estamos com mais de 30 acidentes, ou seja, triplicou o número de acidentes quando reduziu o efetivo. Qual é o problema disso? A cada pequenos acidentes, a engenharia de segurança diz que potencializa um grande acidente. Em nota, a assessoria da Petrobras informou que a empresa já possui um plano de evacuação e que há um simulado realizado uma vez por ano. O deputado Gilberto Palmares disse que vai encaminhar um ofício à gerência da refinaria para comparar os acidentes de trabalho relacionados pelos sindicatos e os informados pela empresa. Eu cheguei a ver a relação de acidentes, inclusive um caso de uma menina que amputou um pedaço de um dedo. E eles contestaram, eles disseram que o número de acidentes, ao contrário do que eu falei lá dentro, foi inferior. Então acho que uma coisa importante a ser feita, eu vou procurar o sindicato, bater as informações, porque ela se prontificou, eu relacionando acidente por acidente, de dar o retorno de cada um deles. Eu acho que parece uma questão pontual, mas é uma questão muito importante, porque é um elemento que permite discutir efetivamente como é que está a situação de segurança, tanto para trabalhadores efetivos, quanto para trabalhadores terceirizados. Os processos administrativos para a concessão de pensões por morte de policiais civis e militares podem ser agilizados. O projeto dos deputados Ekel Teixeira, Flávio Bolsonaro, Paulo Ramos, Wagner Montes e Marta Rocha foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações.
Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares discutiram mensagem do governo que altera a lei que criou o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda no Estado. A ideia é que o governador possa definir por decreto as entidades que compõem o conselho. A proposta recebeu 24 emendas. Outra mensagem do governo analisada define que os recursos destinados ao pagamento de precatórios e de requisições de pequeno valor depositados há mais de 2 anos e que não tenham sido sacados possam ser cancelados. Os valores retornam aos cofres do Poder Judiciário. Quem tiver o precatório ou a requisição cancelada poderá recorrer para que o pagamento seja efetuado. O texto recebeu 47 emendas. O Rio de Janeiro pode ter um programa de reprodução assistida para garantir a oferta de atendimento e dar auxílio às pessoas com problemas de fertilidade. A proposta do deputado Luiz Martins segue para a análise do governador. O projeto é simples, cria um programa na Secretaria de Estado de Saúde, onde tem que se comprovar que o casal tem infertilidade por um atestado médico com acompanhamento e quem ganha até 5 salários mínimos. Eu acho que o pessoal menos favorecido tem as mesmas condições que quem tem muito dinheiro para investir na fertilidade, na inseminação artificial. Também na pauta, projeto do deputado Fábio Silva, que pede prioridade na tramitação de processos judiciais que envolvam igrejas ou templos religiosos. Para obter o benefício, as instituições deverão comprovar ao juiz que são legalmente constituídas. A matéria recebeu 8 emendas. Já o deputado Marcos Vinícius quer proibir a entrega e inauguração de obras públicas que estejam inacabadas ou incompletas. O projeto foi aprovado em segunda discussão. E a deputada Ana Paula Rechuan quer que as empresas que vendem veículos usados divulguem a lei que determina que o comprador saiba sobre os tributos, a situação de regularidade ou qualquer outra informação que impeça a circulação do veículo. O projeto aprovado segue para sanção ou veto do governador. A ideia é que as concessionárias ou as empresas que vendem veículos, que elas possam informar ao cliente a situação desse veículo, com relação a multas, com relação à situação de toda a documentação. Os parlamentares querem acelerar a tramitação de processos administrativos para concessão de pensão por morte de policiais civis e militares. O projeto da deputada Marta Rocha e dos deputados Aquel Teixeira, Paulo Ramos, Wagner Montes e Flávio Bolsonaro visa beneficiar os dependentes dos agentes da segurança pública do Estado. A proposta foi aprovada. Nós ouvimos aqui na CPI que apurou a morte dos policiais, o relato de mulheres, de mães, de filhas, da dificuldade de conseguir determinados documentos, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Então, esse projeto, ele determina um procedimento que vai importar maior celeridade e vai transferir essa atribuição. Agora passa a ser da própria instituição a juntada desses documentos. O Rio de Janeiro pode ter um fundo especial de fomento ao esporte. O objetivo é arrecadar recursos para as federações esportivas poderem investir nas suas atividades. A gestão do fundo ficará a cargo da Secretaria de Esporte e Lazer. O projeto do deputado licenciado André Lazzaroni recebeu 23 emendas e retornou às comissões. O deputado Dionísio Lins quer que as empresas especializadas em dedetização e desratização passem a ser licenciadas pelo INEA. O texto também diz que estabelecimentos comerciais, locais de grande circulação e todas construções novas ou obras realizadas pelo Estado devem executar o serviço mensalmente. O prazo para adequação à nova regra será de 60 dias e quem descumprir a lei poderá ser multado. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Hoje não há controle absoluto. Você convida uma empresa para fazer a dedetização no seu lar, na sua loja, e essa empresa é pirata. Usam determinados produtos químicos falsificados. Então, nós queremos regular isso. Não poderá mais ser atendido, ou seja, uma pessoa pede um atendimento, uma dedetização, que terá que ter o certificado do INEA. Tendo o certificado do INEA, do meio ambiente,
nós estaremos garantidos e não estaremos correndo risco com empresas despreparadas e de fundo de quintal. O deputado Nivaldo Mulim quer destinar 5% das vagas de emprego na área de construção civil de obras públicas para mulheres. A proposta aprovada ainda precisa passar por mais uma votação. Pena que é só 5%, apenas 5%, que hoje a gente tem um campo aberto aí e sabemos que mulheres trabalham realmente na construção civil. E trabalham muito bem, são muito dedicadas. E o deputado Flávio Serafini quer que as famílias que adotaram crianças ou adolescentes possam usar o nome afetivo escolhido em cadastros de instituições escolares, de saúde, cultura e lazer, mesmo antes do processo de adoção ter sido finalizado. A matéria foi aprovada. Tem inúmeros casos de famílias que adotam, se posicionam pela adoção definitiva dessas crianças e não conseguem que a escola, que no posto de saúde, essas crianças sejam reconhecidas pelo seu novo nome. E aí as crianças ficam numa crise de identidade, num desgaste, de na família serem reconhecidas por um nome, de se reconhecerem por um nome e nas instituições não poderem ser reconhecidas. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.